Recentemente, a Ucrânia executou um dos maiores ataques já realizados dentro do território russo, um golpe que deixou o Kremlin visivelmente frustrado. Durante meses, Putin tentou intimidar a Ucrânia, ameaçando com o uso de armas nucleares pesadas, na esperança de que isso os fizesse recuar na utilização de mísseis avançados, como os ataques fornecidos pelos Estados Unidos e os Storm Shadows do Reino Unido. Contudo, como ficou claro, essas táticas não surtiram efeito. A realidade da guerra, como se vê, é bem diferente do que Putin imaginava. A Ucrânia não se intimida com as ameaças russas e, ao contrário, parece encontrar prazer em usá-las como uma motivação extra. A tentativa de Putin de deter os ucranianos, alegando que ele não gostaria que mísseis tão poderosos fossem utilizados contra a Rússia, apenas intensificou a determinação de Kiev. E assim, a Ucrânia aproveitou essas armas para atacar alvos de alto valor estratégico, como depósitos de munição e fábricas de produtos químicos, confirmando mais uma vez que, dentro do contexto da guerra, eles pouco se importam com os desejos do Kremlin. Esse ataque em particular foi descrito como um dos maiores já realizados desde o início do conflito, uma ação que envolveu drones e mísseis que marcaram a noite russa com intensidade. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o governo de Moscou prometeu retaliar, alegando que a Ucrânia disparou mais de 146 drones e mísseis, incluindo os temidos ataques e Storm Shadows. Autoridades russas afirmam que conseguiram derrubar todos esses mísseis, mas a realidade é bem diferente. Imagens que começaram a circular a partir da Rússia, muitas delas gravadas pelos próprios russos, mostram claramente os danos causados nos locais de impacto. Esses danos não são meramente destruição causada por destroços, mas sim evidências de ataques diretos e precisos a alvos militares essenciais, incluindo refinarias, depósitos de munição e até plantas químicas. Esses vídeos, compartilhados amplamente em canais russos no Telegram, revelam a magnitude da operação e desmentem a alegação de Moscou de que nenhum projétil conseguiu atingir seu alvo. Segundo os analistas e blogueiros militares russos, a Ucrânia disparou uma combinação de drones, mísseis ataques e Storm Shadows contra diversas cidades russas, atingindo não apenas alvos militares, mas também infraestrutura crítica. Embora a Ucrânia ainda não tenha confirmado oficialmente o número exato de armas utilizadas, o Comando Militar de Kiev classificou a operação como um golpe significativo para as capacidades militares da Rússia. Como esperado, o governo russo desmentiu a eficácia do ataque, afirmando que todas as armas foram interceptadas com sucesso. Contudo, a realidade no terreno é muito diferente. Além dos danos materiais, o impacto na logística russa foi profundo. Durante o ataque, a Rússia foi forçada a fechar 9 aeroportos e até a suspender atividades escolares em algumas regiões, mostrando que, mesmo com toda sua máquina de defesa, o país não estava preparado para tal ofensiva. Com isso, vemos que a precisão e a ousadia da ação ucraniana destacam quanto o país tem evoluído em suas operações militares, principalmente no que diz respeito a ataques a longa distância. O impacto estratégico desse ataque vai muito além dos danos imediatos. A Ucrânia tem sido capaz de realizar ofensivas de grande envergadura, alcançando alvos a mais de 1.100 quilômetros de sua fronteira, algo que torna evidente a profundidade do envolvimento ucraniano na guerra. Este ataque é descrito como o mais profundo realizado até agora, e com ele, a Ucrânia envia uma mensagem clara à Rússia: sua segurança está sendo comprometida de forma contínua. O cenário em que a Rússia se encontra agora é de crescente insegurança. Este ataque não é isolado. É o terceiro ataque consecutivo dentro do território russo em um período de 3 noites. Isso está transformando a guerra em uma situação cada vez mais insustentável para Moscou, que se vê incapaz de evitar as ofensivas cada vez mais audaciosas da Ucrânia. A pergunta que fica é: onde estão as defesas aéreas russas? Uma possível resposta pode ser que muitas dessas defesas foram transferidas para o Irã, que, por sua vez, foi alvo de ataques de Israel. Mas independentemente disso, o que realmente importa são os danos causados, evidenciados pelas imagens que chegam diretamente da Rússia. Esse ataque é apenas o mais recente de uma série de ofensivas que estão afetando diretamente a capacidade de defesa da Rússia, e as imagens de destruição são uma evidência clara de que os ucranianos continuam a ter sucesso em suas operações. Outro alvo significativo desse ataque foi uma base aérea russa, mais especificamente uma instalação que a Rússia usava para lançar bombas planadoras dentro da Ucrânia. Estas bombas estavam sendo usadas para atacar hospitais, apartamentos e civis ucranianos. Portanto, é uma excelente notícia que a Ucrânia tenha finalmente conseguido atingir essa base aérea, interrompendo parte da capacidade da Rússia de realizar esses ataques indiscriminados. Entre os alvos atingidos, destaca-se a base aérea de Ingeus, localizada na região oeste de Saratov. Essa base, fundamental para a Rússia, abriga bombardeiros de longo alcance,
como os Tu-95 e Tu-160, responsáveis por disparar muitos dos mísseis de cruzeiro que há meses ameaçam as cidades ucranianas e suas infraestruturas energéticas. O ataque a essa base, portanto, foi uma tentativa clara de enfraquecer a capacidade russa de continuar com esses ataques. Além disso, depósitos de munição e combustível também foram atingidos, comprometendo ainda mais a operacionalidade dessas aeronaves. Na ocasião, a Rússia tentou minimizar o impacto do ataque, afirmando que tinha interceptado todos os mísseis e drones disparados pela Ucrânia. Mesmo assim, as autoridades russas prometeram retaliar, o que de fato aconteceu no dia seguinte. Mas antes de entrar nos detalhes dessa retaliação, vale lembrar como a Rússia respondeu quando a Ucrânia passou a ter permissão para usar mísseis americanos para atacar dentro do território russo. Naquele momento, Putin usou sua nova arma Oresnik para retaliar. Nesse ponto, é importante destacar um contraste significativo entre as abordagens da Rússia e dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tivessem uma nova arma, é provável que eles a utilizassem de forma estratégica, ocultando-a ao máximo possível e utilizando-a quando fosse absolutamente necessário. No entanto, a Rússia, por outro lado, escolheu usar o Oresnik de forma pouco estratégica, mirando um armazém aleatório no leste da Ucrânia, sem causar danos significativos. A falta de um alvo realmente importante para Oresnik reflete o fato de que a Rússia não tem muitos alvos críticos ou estratégicos restantes para atacar. O verdadeiro objetivo por trás do uso desse míssil não era tanto causar danos, mas gerar um impacto psicológico, tentando assustar o Ocidente e afirmar sua capacidade nuclear. Putin estava tentando demonstrar que a Rússia possui armas nucleares poderosas e não hesitaria em usá-las. Esse uso do Oresnik foi, em grande parte, uma manobra de relações públicas para amedrontar o mundo e destacar a força militar russa. Após o lançamento do Oresnik, a Rússia iniciou uma intensa campanha de propaganda, com Putin e Lavrov fazendo declarações públicas, afirmando que o Oresnik era a arma mais poderosa do mundo e que o Ocidente não possuía defesas aéreas capazes de interceptá-lo. Isso, é claro, foi mais uma tentativa de intimidar o público ocidental. No entanto, a realidade no campo de batalha era bem diferente. As defesas aéreas fornecidas pelo Ocidente à Ucrânia conseguiram interceptar algumas das ogivas do Oresnik, desmentindo a narrativa russa de invencibilidade. O objetivo de Putin, portanto, nunca foi convencer as autoridades ocidentais, mas sim amedrontar a opinião pública no Ocidente. Voltando à retaliação russa após o grande ataque aéreo ucraniano, a Rússia lançou, no dia seguinte, uma ofensiva aérea em larga escala contra a infraestrutura da Ucrânia. A Rússia disparou 117 mísseis e drones, dos quais 77 foram interceptados pelas defesas ucranianas, de acordo com autoridades de Kiev. Esse ataque foi uma continuação da campanha russa contra a infraestrutura energética da Ucrânia, que tem sido alvo constante, especialmente durante o inverno rigoroso. O objetivo desses ataques era claro: enfraquecer a capacidade da Ucrânia de manter serviços essenciais durante os meses mais frios do ano. Desta vez, a Rússia concentrou seus ataques em instalações críticas de gás nas regiões de Kharkiv, Lviv e Ivano-Frankivsk. Felizmente, não houve vítimas fatais, mas a Ucrânia foi forçada a implementar apagões rotativos para gerenciar a escassez de energia. Embora os danos não tenham sido catastróficos, o ataque visava minar a moral dos cidadãos ucranianos, especialmente quando se leva em consideração o contexto mais amplo da guerra. A Rússia sabe que no campo de batalha, está perdendo terreno. A cada dia, mais de 1.500 soldados russos são mortos, e a Rússia tem conquistado apenas ganhos territoriais mínimos. Além disso, a Ucrânia conseguiu retomar territórios russos, como a região de Kursk, o que coloca ainda mais pressão sobre as forças russas. Com isso, a Rússia se vê em uma situação cada vez mais difícil no campo de batalha, onde suas forças enfrentam enormes perdas, enquanto a Ucrânia continua a recuperar territórios e a fortalecer suas defesas. Os ataques aéreos à infraestrutura ucraniana, portanto, refletem a tentativa desesperada da Rússia de destruir a resistência civil e minar a vontade de lutar da população ucraniana, já que no terreno militar as perspectivas são cada vez mais desfavoráveis para Moscou. A Rússia também tem receio de expandir ainda mais esta guerra. Como todos sabemos, Trump assumirá o cargo em poucos dias. E um dos aspectos mais intrigantes sobre Trump é a imprevisibilidade de suas ações. Ele prometeu que acabaria com a guerra em um único dia, mas parece cada vez mais improvável que isso aconteça. No entanto, algo que é positivo em relação ao governo Biden é que o governo Trump terá um objetivo claro para esta guerra: negociar a paz. De acordo com o plano do general Kellogg, se a Rússia não cooperar nas negociações, os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, podem fornecer um armamento significativo para a Ucrânia. Isso faz parte de um plano que Kellogg divulgou anteriormente,
E é exatamente essa perspectiva que faz com que a Rússia tema uma possível expansão do conflito antes de Trump assumir o poder. Eles estão aguardando para ver como os eventos se desenvolvem. Trump, por sua vez, afirmou publicamente que está aberto a um encontro com Putin, e isso poderia ser visto pela Rússia como uma oportunidade para sair das negociações com vantagens. Contudo, a Rússia tem persistido em sua guerra híbrida contra países europeus, com um dos exemplos mais notáveis sendo os ataques contínuos no Mar Báltico. Lá eles têm danificado oleodutos no fundo do mar e sabotado cabos de comunicação vitais para a economia moderna. A OTAN, por exemplo, decidiu enviar navios para patrulhar a região do Mar Báltico, logo na fronteira russa, para monitorar as águas.